É isso aí, gente. Espero que vocês estejam bem. Nessa semana, nós estamos já na aula 4, né, da nossa disciplina de contabilidade. Sempre lembrando que a contabilidade que vocês estão estudando é na perspectiva gerencial, ou seja, é sempre lembrando o que o gestor tem que saber de contabilidade. Vocês não estão estudando para serem contabilistas, né? Bom, então hoje a nossa aula nós vamos falar sobre balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como vocês lembram na última aula, ok? Se vocês verificarem, né, no slide 1 que vocês têm disponível para vocês, né, lá no Moodle, vocês vão perceber que o balanço patrimonial ele é dividido em duas grandes partes, ativo e passivo. Lembrando que o ativo representa os bens e os direitos, e o passivo as obrigações com terceiros e o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido ele compõe as obrigações com sócios da empresa e também onde estão registrados, né? O lucro e o prejuízo caso a empresa tenha. Né? Mas por que estudar o patrimônio líquido? Porque o patrimônio líquido, na realidade, ele demonstra, né, na realidade, como está a capacidade de sobrevivência da empresa, né? Como é que está as operações, né, da empresa junto ao mercado. E o patrimônio líquido ele demonstra, né, como é que essa empresa se comportou, né, na realidade se obteve lucro, né, e na realidade como é que foi remunerado o dinheiro desses. Então vocês vão entender o que é patrimônio líquido. Vocês vão entender também, vão definir a formação do patrimônio líquido, como é que o patrimônio líquido ele se forma, e também vocês vão aprender a calcular a situação líquida da empresa. Ok? Então, vamos lá então? Na realidade, o que acontece? Patrimônio líquido, vocês vão verificar que ela é a diferença entre os valores positivos do ativo e os valores negativos do passivo. Então, por que a diferença? Porque quando o ativo, né, ele está maior que o passivo, vocês vão perceber que o patrimônio líquido é positivo. E quando o passivo está maior que o ativo, vocês vão perceber, né, que o patrimônio líquido está negativo. Então o patrimônio líquido, né, ele estabelece, né, essa diferença, né, de ativo e passivo. E o ativo e passivo representa, né, as operações da empresa, onde são registradas as operações da empresa, como foi dito na última aula. Então, como é que se forma, né, o patrimônio líquido? Ou seja, sempre lembrando que o patrimônio líquido ele vai refletir em números, ou seja, em dinheiro, em valores, a riqueza líquida dos seus sócios. É uma das características, né, do patrimônio líquido, porque é onde está registrado ali os recursos que os sócios colocaram na empresa, e também como é que está o retorno desse recurso, né? Ou seja, sempre na questão de resultado. Então, na realidade, o que acontece? Se eu disse para vocês que no patrimônio líquido está o capital da empresa, né? O capital que os sócios colocam, o dinheiro que os sócios colocam na empresa é chamado de capital social. Então, eu vou dizer para vocês que o capital representa os recursos que entram na empresa para que ele exerça a sua atividade, porque sem dinheiro a empresa não consegue fazer nada. Agora, sempre lembrando, esses recursos eles podem vir dos proprietários, né? Ou seja, proprietário propriamente dito, ou pode vir também de um investidor. Ou pode ser um investidor pessoa física, um investidor pessoa jurídica, que ele vai colocar recursos na empresa. Quando o investidor coloca recurso na empresa, ele é chamado de acionista, né? Então, seja para os sócios proprietários, que colocam dinheiro do bolso na empresa, ou seja, para acionistas, a entidade passa a dever, né, para
tanto para a pessoa física, para os sócios, como também para quem? Para os acionistas. Bom, então como é que é dividido esse capital? Então, se o capital é o dinheiro que entra na empresa para ele fazer suas operações iniciais, depois, ou seja, estou falando quando a empresa vai iniciar. Então, quem coloca dinheiro na empresa para investimento, geralmente são os sócios, né? É importante vocês perceberem isso. Nós estamos olhando o patrimônio líquido, somente ali o patrimônio líquido. Então, a divisão do capital, ele tem algumas divisões. A primeira divisão que vocês vão verificar é o capital subscrito. Porque o capital subscrito ele vai corresponder aos valores que os proprietários comprometem a investir na empresa. Aquilo que os proprietários se comprometem a investir na empresa, ok? Ele vai ficar registrado, né, no contrato social. Então, lá no contrato social, que é o documento, né, que é a certidão de nascimento da empresa, né, lá naquele contrato social, na realidade fica registrado, né, quanto os sócios estão colocando naquela empresa, né? E esses sócios, os valores ficam lá definidos, quanto cada sócio tem, e a sua responsabilidade fica limitada no valor que ele colocou, quando é uma sociedade limitada. Quando for uma SA, já é feita uma ata, né, porque é uma associação, né? Quando se tem uma empresa SA, o nome já diz, sociedade anônima, que é formado por anônimos que são acionistas, então tem uma ata para isso, mas mesmo assim fica registrado os valores, né? Então o capital subscrito significa, né, aquilo que os sócios ou acionistas assinaram, né, se comprometendo a colocar dinheiro na empresa, né? Então imagine o seguinte, imagine que uma empresa está abrindo com capital social de 250 mil, ok? Então, ou seja, o capital subscrito é 250 mil. Porém, assim, no ato foi integralizado 150 mil, ou seja, entrou somente 150 mil em dinheiro, né? E aí você pode perguntar, tá, mas e o restante? E os outros 100 mil, né? Aí vai estar lavrado no contrato que será, né, que esse dinheiro será integralizado no decorrer das atividades operacionais. Isso fica registrado na contabilidade? Fica. É criada uma conta chamada capital a integralizar. Então essa conta capital a integralizar, lá fica registrado que os sócios vão colocar esse dinheiro ainda, né, na empresa, que ela ainda não entrou, né? Então, ou seja, o capital subscrito é o capital propriamente dito prometido pelos sócios, né? E na realidade o quanto foi integralizado. E aquilo que não foi integralizado fica a integralizar, né? Quando a gente começar a fazer os lançamentos, vocês vão entender isso melhor. Então, ou seja, o capital social integralizado, ele vai corresponder a dinheiro? Vai, mas ele pode, é somente em dinheiro? Não. O sócio pode também prometer, na abertura da empresa, né, colocar dinheiro e colocar também bens. Pode entrar um veículo, pode entrar um imóvel, né? Tudo isso tem que ficar o quê? Registrado, né? Então o que acontece? Quando não entra de papel moeda, quando não entra dinheiro e entra máquinas ou equipamentos, veículo, efetiva a entrega pode ocorrer sob forma de dinheiro, né, propriamente dito, ou por qualquer outro bem que seja quantificado em dinheiro. Pode ser um veículo, porque o veículo ele pode virar dinheiro lá na frente, o imóvel pode virar dinheiro lá na frente. Então o capital social ele pode ser integralizado tanto em dinheiro como também em bens e imóveis, ok? Bom, então como eu disse para vocês, né? Então nós temos o capital subscrito, que é aquele capital registrado, né? Temos o capital integralizado, que é o valor efetivamente entregue, né, na entidade, e temos o capital, né, a integralizar, que é o dinheiro que ainda vai entrar, que os sócios estão prometendo, eles registram no contrato social, registram na contabilidade, mas é um capital que ainda vai entrar na empresa, né? Então, na realidade, gera expectativa de recebimento. Agora, tudo tem que ser registrado, professor? Tudo tem que ser registrado. Registrado aonde? No patrimônio líquido. Então, vai ficar lá registrado capital integralizado, conta capital a integralizar,
tudo, né, lá, soma do capital integralizado, o capital integrizar vai somar o capital social da empresa, né? Então é assim que é regido a regra. Bom, então o que acontece? Né? Como é que é representado algebricamente, né, em números, né, a equação, né, do patrimônio líquido? A equação do patrimônio líquido sempre será o seguinte: patrimônio líquido que é igual a ativo menos passivo. Essa sempre será a conta do patrimônio líquido. Então, ativo, onde estão os bens e direitos. Passivos, onde estão as obrigações com terceiros. Ok? Então, o patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa com sócios, qual é a conta que se faz para chegar nesse valor? É o ativo menos o passivo. Mas qual passivo? O passivo, né, circulante, que são as obrigações com os terceiros. Ok? Então, na realidade, como é que o gestor tem que olhar que o gestor tem para o patrimônio líquido? Você, como gestor, como é que você vai saber a situação líquida patrimonial de uma empresa? Ou seja, quando uma empresa, né, na realidade, a sua situação patrimonial é satisfatória e está demonstrando que essa empresa está numa trajetória de crescimento. Então é o seguinte, tem 3 situações que o gestor tem que analisar na situação líquida patrimonial. A primeira situação líquida patrimonial positiva. Quando a situação líquida patrimonial é positiva? Quando o ativo é maior que o passivo. Então, quando o ativo for maior que o passivo, o patrimônio líquido é maior que zero. Isso revela a existência de uma riqueza patrimonial, né? Então, essa situação vai indicar que a empresa está sabendo aplicar e controlar os seus recursos, ok? Então, quando a situação patrimonial líquida é positiva, né, significa o gestor, né, o olhar que o gestor tem é que a empresa está sabendo aplicar e controlar os recursos. Por isso que a situação, né, líquida, né, é positiva, significa uma capacidade de gestão positiva. Esse é o olhar, né, do gestor. Agora, e quando a segunda situação, que é a situação líquida patrimonial nula? Significa isso? É negativo? Não, não é negativo. Quando a situação líquida patrimonial está nula, é quando o ativo está exatamente igual ao passivo. Quando o ativo está igual ao passivo, quanto que é o patrimônio líquido? É zero. Quando o patrimônio líquido ele está em zero, a empresa ela não está devendo ninguém, todos os recursos que ela conseguiu